Olá, meus amigos. Eu sou o Ivan, coordenador do MBL aqui de Belo Horizonte, e hoje eu quero falar com vocês a respeito de Argentina. Porque desde que foi revelado o resultado das primárias, em que o candidato da Cristina Kirchner apareceu ganhando em segundo turno, apareceu com a eleição praticamente decidida, a bolsa argentina derreteu, o valor do peso diminuiu em mais de 30%, as ações das empresas argentinas, de tudo na Argentina, despencou diante do pessimismo mesmo, diante da visão das pessoas, diante da visão dos mercados, de que um governo de esquerda vai terminar de enterrar a Argentina. Mas a gente precisa se lembrar que a situação da Argentina, ela não começou a se deteriorar e os problemas de lá não começaram na última semana. Nem posso dizer que começaram nos últimos 4 anos. É uma situação que já vem se arrastando há décadas, desde o início de um movimento político de lá, que é o peronismo, que é um movimento de caráter esquerdista, um movimento com bases filosóficas marxistas, e que elegeu candidatos que foram, ao longo dos anos, aumentando e aumentando o déficit na Argentina. Já tem décadas que na Argentina o governo não consegue ter superávit. Ao longo dos últimos governos que houveram lá, Cristina Kirchner, por exemplo, houveram vários calotes nos credores da dívida argentina, tanto que agora o país tenta atrair investidores pagando juros de 70%. Mas ninguém, ou muito poucas pessoas, vão ter interesse em investir num país que já deu 3 calotes. Mesmo eles pagando 70%, não vão haver investidores. Mas nós tivemos uma ruptura na situação da Argentina em todo esse tempo. Porque houve lá o peronismo, Cristina Kirchner, calotes, tudo destruindo e deteriorando a economia dos nossos hermanos. Entretanto, veio se eu me recordo, foi em 2014 que o Macri foi eleito, alguém me confirma? 2015, isso aí, gente. 2015, Macri foi eleito prometendo uma agenda totalmente diferente. Ele disse que haveriam privatizações, reformas, que seria enxugada a máquina pública, haveria uma diminuição do gasto do Estado. E aí houve um certo otimismo. Eu me lembro que eu mesmo fiquei muito otimista quando o Macri foi eleito, meus colegas ficaram otimistas, todo mundo disse, agora a Argentina vai para frente, agora eles decolam. E isso se refletiu também nos mercados, porque nos primeiros semestres de governo do Macri, nos primeiros, eu diria, 3 semestres, houve uma grande dose de otimismo que fez até as projeções do PIB deles alcançarem valores muito auspiciosos, alcançarem valores muito positivos, chegando até próximo de 5%, projeções de crescimento do PIB argentino. Havia um otimismo generalizado. Entretanto, por que esse otimismo não foi correspondido? O que aconteceu que a Argentina afundou mais ao invés de sair do buraco? É muito simples e aí vou explicar isso e usar para fazer uma relação, um paralelo aqui com o Brasil. Por causa do seguinte, o Macri prometeu um monte de coisas legais, reformas liberalizantes, mas nenhuma delas foi feita efetivamente. Na hora de fazer a reforma trabalhista, vieram lá sindicatos, grupos lobistas, todo aquele diabo que a gente bem conhece, e conseguiram limar toda a reforma, acabar com a reforma efetivamente. Aí foi feita lá uma coisa capenga, uma coisa meio frouxa, que não serviu para resolver nada. Corte de gastos. O Macri disse que ia fazer, mas na hora de cortar, tentou passar coisas no Congresso, tentou fazer coisas, não conseguiu cortar. E aí o liberalismo ficou só no discurso. E esse é um problema que nós podemos ter aqui no Brasil, porque diferente do comunismo, que é uma ideologia, que é um pensamento que funciona só com base em emoções, que funciona só com base em convencer as pessoas pelo coração, dizendo que nós vamos ajudar os pobres, vamos ser bonitinhos, o liberalismo é uma ideia que funciona com base em resultados. Você tem um método claro de ação que é enxugamento da máquina pública, simplificação e redução de tributos, um método claro de ação para o liberalismo ser aplicado. Se ele não é aplicado, não funciona e não adianta fazer discurso de que vai ajudar o empreendedorismo, de que vai liberalizar, se nada for liberalizado efetivamente. O Macri foi frouxo na hora de fazer as reformas que eram necessárias na Argentina
e por isso foi pro buraco. E agora ele resolveu encarnar o Ciro Gomes, resolveu ser possuído pela Dilma e quer aumentar o salário mínimo em 90%, sei lá, congelar os preços, fazer toda aquela coisa que a gente já viu sendo tentada no Brasil. Quem se lembra bem do Plano Cruzado, Bresser, esse tipo de coisa. A gente já viu isso dando errado no Brasil, já viu isso dando errado na Alemanha, já viu isso dando errado uma pequena época nos Estados Unidos, na Hungria, no Zimbábue, na Coreia do Norte e mais em todos os locais do mundo que a gente pode citar esse tipo de método dando errado e causando falência de nações, causando crise de escassez generalizada. E por que a gente não cita também a Venezuela, onde exatamente a mesma coisa que está acontecendo na Argentina aconteceu e o resultado para o Brasil, vamos falar, né, do que nos interessa, o resultado para o Brasil foi uma redução em 4 bilhões nas nossas exportações para a Venezuela. A Argentina, com a gente, tem um comércio muito maior, em uma ordem de grandeza muito mais elevada. E se seguir esse mesmo padrão, nós teremos perdas catastróficas com a crise argentina, da mesma forma que tivemos com a Venezuela, só que numa escala muito maior. E é por isso que, realmente, se o governo Bolsonaro não fizer as coisas certas, não realmente fizer as reformas, ao invés de só falar, porque falar de liberalismo é bonito, mas tem que aplicar. Tem aí a MP da Liberdade Econômica sendo votada, passando, precisando ser aplicada. Ela, além de passar no Congresso, ela também vai precisar se adaptar aos estados. Aí cada estado da federação vai ter que votar desburocratizações para vários setores. Isso aí tem que seguir dessa forma. Se nós não fizermos isso aqui no Brasil, não realmente fizermos as reformas liberalizantes, não viermos com a reforma tributária, aplicarmos de uma vez a reforma da Previdência, ela está para ser promulgada em... eu não me recordo das datas, mas a reforma da Previdência vai passar a valer no final desse ano. Aí tem a tributária, tem que aprofundar a trabalhista. Se não fizermos tudo isso no Brasil, nós vamos para o mesmo caminho da Argentina. Se irão em 2022. Porque se o liberalismo não for aplicado, vai dar tudo errado, vamos ficar em déficit, vamos ficar nos afundando e aí teremos que lidar com a esquerda novamente. Então, meus amigos, se vocês gostaram desse vídeo não roteirizado, desse vídeo apressado, se inscrevam no nosso canal, compartilhem nossos vídeos nas redes sociais, cliquem no sininho do canal, também é importante para vocês receberem atualizações. Valeu e até a próxima! Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre-mg